Biomacatinga. Vou tratar aqui um tema que eu tenho discutido com muita gente, discordado de pontos, convergido em muitos pontos, mas mais divergido do que convergido. Então, esse tema é a meliponicultura. Uma meliponicultura que possa ser lucrativa. Bom, a gente sabe que esses termos, esses conceitos, meliponário, meliponicultura, meliponicultor, isso foi do Paulo Nogueira Neto no século passado, meados do século passado. Que tiver mais interesse, pega lá o livro, tanto que ele é classificado como o pai da meliponicultura. Criação de abelhas sempre existiu aqui antes da invasão europeia, em todo o continente, que no caso Brasil português e outros países aqui da América do Sul, e até a América Central, até também a América do Norte. Espanhóis, sabe toda a problemática, conhecemos tudo. Os povos sempre criaram abelhas, conheci a abelha, eu mesmo sempre fui entendendo como gente. Logo lá na minha infância, antes da pré-adolescência, eu já estava, praticamente na primeira infância, eu já estava vendo uma abelha, já estava conhecendo abelhas. Mas eu diria que eu acho que nos últimos 15, no máximo aí 20 anos, mas eu acho 10 anos, uma década para cá, a coisa bombou, como o pessoal fala. E eu discutindo com algumas pessoas, não, tem que bater, tem que prender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu digo, gente, a gente não consegue combater uma ilegalidade, um crime, um tipo de coisa, pela pressão, pela educação. Não dá, esses caras têm educação. Não vai adiantar. Tem vários exemplos. Exemplo de pessoas de autoridade, etc., sendo apanhada com irregularidade. Todos os pontos, de todas as religiões, de todos os locais do país e do mundo. Então, acho que tem que pensar em alguma coisa para minimizar. Acabar? Vai acabar? Não vai acabar. Mas minimizar. Então, esses pontos seria a valorização e criar uma maneira que é possível. Claro, vai ter um investimento, vai ter um gasto, vai ter que ter técnicos, pessoas qualificadas para acompanhar os criadores e as abelhas dentro de seus ecossistemas, seus locais. A criação não vai evitar, mas pelo menos diminuir e esclarecer, somente quando vai para a imprensa, que a gente vê tanto absurdo na imprensa. Eu publiquei o vídeo do quadro que eu faço, o Jornal do ABC, que é justamente para, não para ser um jornalista, eu não sou jornalista, mas para criar algumas situações. Eu falei das aberrações, das coisas que falam, o pessoal misturando nome científico com nome popular, fazendo uma salada do crioulo doido, uma confusão total. E como não sabe, fala muito, mas sabe pouco. Falando que algumas coisas que não competem, que estão adaptando as abelhas, etc., porque estão criando também em prol da preservação. Uma mentira grande. O cara vai contar uma mentira dessa, tem que ser muito... Alguém para acreditar tem que ser muito desconhecedor do tema, e alguém que está contando tem que estar tentando convencer, igual outras coisas que a gente já viu. É igual de tentar convencer que Papai Noel existe para um adulto. Criança não, outra coisa. Saci Pereira existe, mula sem cabeça. Não dá. Ele vai nessa mesma linha, nessa linha tosca, meio do absurdo. Então, qual seria a sugestão? A gente sabe que em vários locais do mundo, pessoal, vou pegar aqui pertinho, na Bahia, o acarajé é um produto patrimônio nacional, como patrimônio da humanidade, é reconhecido, sabe que as baianas fazem, tem todo aquele processo, é valorizado, é reconhecido, e quer fazer a mesma coisa com as abelhas, vai fazer com o mel, ou méis, são diferentes tipos, de cada localidade. Porque a gente recebe toda hora informação, eu mesmo, a gente tem um número de pessoas, eu procuro ser educado, nem sempre eu consigo responder, está errado. O cara vem um cara que ele está falando, não sei quanto tempo que ele vai tirar o munduri lá, tem que arrancar o munduri para lá dentro de uma roça, não sei de quem. Eu digo, eu sei que o cara é um leigo, que esse cara não sabe. Porque se ele quisesse, ele tinha que procurar alguém que já cria a espécie. Primeiro não sabe lidar com a espécie, vai matar, tem um risco enorme de matar. A abelha, se ele não matar de imediato,
A abelha pode ser contaminada, mosca forídea, mosca soldado, formiga ser atacada, e aí é o fim da abelha. Tem outros fatores aí. Então, primeiro treinar bem essas pessoas e valorizar, como por exemplo, eu vou pegar um exemplo da França, vinho, espumante francês, dois tipos de queijo feito de, acho que é leite de ovino, o Roquefort e o Camembert, eles são vendidos artesanalmente com selo. Vale uma fortuna? Vale. Então a mesma coisa seria do mel. Vai valorizar? Por quê? Porque o mel das abelhas nativas entraria como na agricultura familiar, complementação de renda, porque para a pessoa viver, quem é que vive talvez de criação de abelha? Só se for o cara que fazia, isso não é anedota, eles faziam com a abelha jandaíra, vou até citar o nome, mostrar o cara para não dar publicidade, fazia 89 novas colônias durante 12 meses. O outro que criava abelhas para criar abelha em qualquer lugar do mundo, ele adaptava, mas querendo ser mais do que Deus, que é a própria natureza. Gostava de ter flores, até de uma certa maneira até fiz uma zoeira em tese. Eu disse, então basta ter as flores de plástico do Titãs, da música Titãs, que ele cita na música. Então, fazer esse processo, valorizar, criar, identificar os locais que muita gente não sabe. Tem muitos cientistas, vou pegar como exemplo, o cara mandou do Piauí, tentar justificar porque queria. Eu disse, a abelha não tem aí, tem aqui no sul do Piauí, mas não tem no norte do Piauí. É mentira quem está falando, mas está aqui no mapa divulgado pela Embrapa, pelo CNBio. Eu não sei se foi divulgado pela Embrapa, tenho minhas dúvidas. Pelo CNBio foi. Dizendo que a Mandaçaia, que chama Mandaçaia da Caatinga, a Melipo Mandacaia está em todo o estado, até o litoral, que só são 60 km de extensão do litoral, para tratar como extensão, mas de litoral do estado do Piauí. Não tem quase litoral, dos estados que tem o menor litoral. Apesar de ele não ser o menor estado da federação, inclusive os que são tão junto ao litoral ou não, afastado, é o estado de Sergipe, mas não dá para ter esse tipo de coisa, porque o cara fala coisa e o pior de tudo é porque isso está lá reverberando à torta e à direito nas redes sociais. Eu tenho dito que eu não gosto de ficar muito em redes sociais, porque muitas vezes é dar palco para esses doidinhos, esses doidinhos do zap zap da vida. Então, mais cuidado, publico coisas nas redes sociais, publico, não tem nada de errado, não vejo nada de errado, até ajuda a gente conhecer as coisas. Mas seria valorizar, criar selos específicos, criar localização específica. Eu estou criando na Mandaçaia da Caatinga, aqui em Petrolina. O outro está criando em Cabrobó, o outro já está criando em Dormento, outro em Afrânio. Tem um selo específico, inclusive, se pudesse fazer uma análise físico-química do produto, inclusive uma análise do ponto de vista das qualidades, das propriedades, chamadas propriedades organolépticas desse mel, tipo, você não fala, sabe que não estou tentando falar publicando uma coisa que eu não gosto. Só dizer, a propriedades organolépticas, gente, é a cor do mel, produto mel, é o cheiro, o aspecto em si, a viscosidade e também o sabor. Isso tem mais, mas vamos tentar resumir nessas qualidades. Por quê? Porque cada florada e cada local vai ter diferença. Vai ter diferença até porque aquela planta está em um tipo de ambiente que é diferenciado. E fazer para todas as abelhas. Quantas abelhas tem no Brasil? Eu vejo aí uma discussão enorme. Tem 240, tem 260, outro diz que tem 300. Não importa quantas abelhas. Quais são as abelhas com potencial de ser criadas e produzir mel localmente. Fazer um trabalho, não um trabalho que a gente vê muitas vezes, acompanhar, ter os órgãos ambientais mais eficientes, as pessoas também desenvolver conhecimento, respeito. O cara só vai respeitar de fato quando ele conhece. Quando ele está só comercializando, ele comercializa como qualquer outra coisa. A maioria das pessoas, o que eu estou falando aqui, não interessa a 95% dos pessoal que tem canal no YouTube. Isso é fato. Isso não é falácia, isso não é relato. Isso é fato, fato real. Até porque não foi eu quem pesquisei, mas sei. 95%, isso a gente pensar para facilitar a compreensão de vocês, de cada 100 pessoas que tem canal no YouTube, apenas 5% concorda com o que eu estou falando. Para você minimizar. Por quê? E concorda que tem que fazer um trabalho para tentar
manter as abelhas dentro dos seus ecossistemas. Tem um discurso aí que eu tenho que corrigir vocês, quem assiste meus vídeos, quem assiste também, que eu não faço esse tipo de coisa, corrigir vocês que falam em outros canais, em outros grupos, não se trata nenhum organismo vivo diretamente pelo bioma. O bioma é muito grande. Olha o tamanho da Amazônia, olha o tamanho do Cerrado brasileiro. Biomas pequenos, menores do Brasil, o Pampa, o Pantanal, que não é tão pequeno, a Mata Atlântica, que hoje era o espaço, não tem mais quase nada, tem 5%. A Caatinga, ela representa praticamente em torno de uns 9%, em torno disso, do total do território nacional, que é de 8,5 milhão de quilômetros quadrados. Essa é a área essa é a área do território nacional. E a Caatinga, o Nordeste, os 9 estados, 11% do território nacional. A Caatinga, 70% desses 11%. É uma conta bem fácil de fazer, não está fazendo não é objetivo. Mas entendendo, criasse esse selo, fixasse, inclusive rastreado por GPS, que é uma coisa muito fácil hoje. GPS tu baixa aí no celular da vida qualquer. GPS é uma coisa muito fácil. Localizar, claro, tem outros mecanismos, tem outros equipamentos mais, uma capacidade maior, mas localizar-se bem. Olha, fulano, porta ser Giovanão, é João, que está aqui em Petrolina, é Antônio, sei lá, Pedro. Ele está criando uma da Serra da Caatinga, ele está criando aqui. O outro está criando em Juazeiro da Bahia, localizar seus meliponários. Primeiro é uma burocracia enorme, vai para a legislação, a maioria não sabe. A maioria que está tentando emplacar nos congressos não fala nada, não explica nada. A maioria não explica que criar aquela abelha da natureza é problemático, mas antes de ser problemático tirar a abelha da natureza, pior é mandar essa abelha para fora, porque ela pode levar doenças, pode ter uma série de coisas, ela pode, mas cedo ou mais tarde, ela se tornar invasora no novo local onde ela foi introduzida. Nada disso é falado, não fala, passa o pano. Eu estou vendo alguma série de coisas, o cara dizendo que vai tratar de doença, mas é um traficante de abelha, vai fazer live, vai fazer isso, fazer aquilo. Como é que ele vai tratar de doença se ele é um cara que propicia, que ele propaga a possibilidade de a transmissão ocorrer por conta das abelhas? Lembrando que a doença das abelhas, ela já aumentou muito por conta, até trazer as abelhas, até o trabalho de Kerr lá na década de 1950, não foi o problema maior, porque já tinha 5 abelhas que criavam aqui, as africanas, e ele trouxe 49 princesas da África, e aí copulou, para copular com os zangões das abelhas que eram criadas já aqui na América, aqui no Brasil, especificamente, foi lá em Rio Claro, no interior de São Paulo. Mas o problema foi de apicultores começaram a trazer abelha de fora, trazer da Ásia, da África, principalmente, da Europa, etc., e começaram a trazer esses exemplares, das mesmas espécies, algumas até que tinham sido cruzadas, trazer doenças. Então, várias doenças da atrofia da asa, varroa, CPE, CPA, todas elas. Então, o problema não foi lá no início, foi também, mas claro que o bicho ficou um bicho migratório. A mesma coisa corre o risco nas nossas abelhas. Eu posso ver isso, posso não. Então, a solução, não é a solução final, que não seja entenda como a música do Camisa de Vênus, mas que a solução para essa situação, mas uma solução apontada, que eu apontaria, seria essa: valorizar bastante, tratar, trabalhar essa cultura, ao invés de ficar bombando aí com coisas que não levam a nada na internet, muitas vezes, a maioria das vezes, tem canais bons, tem, como eu falei, a maioria, e nas redes sociais aí, nesse submundo do Zap, Instagram, Facebook, e às vezes, muitas vezes também no Telegram, no Twitch, que eu nem vejo, nem tenho essas redes, nada contra. É a bagaceira mesmo, só faz piorar as condições. Prender o cara, bater, como muita gente diz que tem que fazer uma série de coisas, não vai funcionar porque o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do planeta, não resolve nada. É a educação que vai resolver, é a conscientização. Educação que estou falando não é aqui de sala de aula de escola, não. Educação é aquela educação que o cara as pessoas vão fazer como, olha, não pode fazer isso é danoso. Porque não adianta, porque a academia já viu que não vai fazer. As redes sociais também estamos vendo que até agora só tem feito o contrário, só tem, se a gente for pensar, valorizado e impulsionado essa prática que é errada. Que o pessoal chama, não sou eu nem que digo, tem um pesquisador, inclusive do Espírito Santo, que mostrou isso, a biopirataria de abelhas. Ele viu lá, ele viu a quantidade. Você compra, não precisa mais nem
ir lá no Mercado Livre, é só dar um Google, reportar o Mercado Livre, você tem lá a abelha vendendo à torta e à direita. Eu quero que alguém diga que isso que eu estou falando, abre agora, quando você pegar esse vídeo, abre lá para ver se não tem gente vendendo abelha de todo tipo lá no Mercado Livre. Vendendo a prestação, inclusive 10 prestações, suaves parcelas, inclusive com frete grátis, sem preço de frete, por exemplo, entrega grátis, no caso do frete. Parcelado em cartão, todo tipo de coisa, pago pelo Pix, por todo tipo de boleto bancário. Vai lá e diz que eu estou inventando alguma coisa, se isso não é real. Aqui mesmo, Petrolina, Sobradinho, Juazeiro da Bahia, cidade circunvizinho, tem lá os caras, só entra e busca. Se você botar o nome de muitas abelhas, você vai encontrar aqui, abelha inclusive que nunca foi daqui, nem de perto, a abelha é lá do sul, talvez da Amazônia, tudo quanto é lugar. Então não vai adiantar, não vai ter polícia ambiental para fazer isso. Outra, que o crime compensa. Isso é um crime ambiental. O crime compensa. Até, claro, quando for pego, mas compensa. Então quem usa, e está usando um meio legal, teoricamente, que é as redes sociais, que é o Mercado Livre, que é as plataformas, na verdade, é a internet, para fazer espalhar esse produto. Cara, eu não surpreendi, cara do Piauí, não vou também aqui para não valorizar, ele disse que está no Paraná, segundo o que ele estava relatando, nem sei, pouco interessa, que lá tem mais abelha uruçu nordestino e uruçu capixaba, que hoje talvez nos locais de ocorrência. Eu conheço muita gente que cria, só faltou ele dizer que eu crio. Que cria, que está produzindo muito mel, não sei o quê. E assim, diz o Matuto, com a pulga atrás da orelha. Será que isso é verdade? Então, isso é o que eu diria para vocês. Tudo vai perpassar pela conscientização, mas conscientização, educação. Não é educação formal, aquela da escola, é educação de educar as pessoas. Educar as pessoas vai fazer, dependendo da idade, principalmente os mais novos, é muito importante, fazer o que eu dizia lá, o Pitágoras. Educar as crianças, nesse caso aí muita gente trata aqui como fosse criança, porque estão fazendo as coisas de forma infantil, a gente não usar um conceito bem tranquilo, educar as crianças para não punir os adultos. Então, o que é que você diga, o que é que você achou desse vídeo, o que é que você pensa, e que assine o canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e comente abaixo à vontade. Não tenho problema nenhum, só comentários inadequados, que eu não estou falando nada de inadequado aqui para vocês, que eu não vou aceitar.